Nós estamos caminhando no livro de Atos. E hoje a gente vai ter uma viagem um pouco de transatlântico com o apóstolo Paulo. Ele gastou um tempo ali na Macedônia, na região ali da Grécia também, com várias igrejas. Ele visitou essas igrejas novamente e esses irmãos se ofereceram para enviar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que estava passando uma grande fome. Então ele foi pessoalmente nessas igrejas, ele preparou, mandou recado para essas igrejas, para eles se organizarem, para quando ele chegasse lá, então não tivesse tanto trabalho. O pessoal, e agora o que eu vou fazer? Então eles já deveriam já estar recolhendo essas ofertas, reservando isso daí e tal, que quando Paulo chegasse, ele pegasse e desse uma palavra ali com os irmãos, e então fosse para Jerusalém entregar. E Paulo, então, a partir desse momento, ele tem um desejo muito grande, a direção, ele está apontado para Jerusalém. E quando ele está voltando, então, em direção a Jerusalém, ele chega em Mileto, nós vimos na semana passada, e lá em Mileto existia uma cidade ao norte, em torno de 50 quilômetros, que era Éfeso. E ele tinha ficado 3 anos ali em Éfeso, e ele sabia que a partir da saída dele, que ele não pudesse mais ajudar aquela igreja, a igreja enfrentaria alguns problemas. E então ele chega em Mileto, manda chamar os líderes da igreja de Mileto e tem uma conversa muito forte ali com a igreja, com aqueles líderes, né, dizendo para eles cuidarem de si próprio, cuidarem da igreja, vigiarem a igreja. Nós usamos semana passada a figura de uma noiva, né? Então eles deveriam estar cuidando da noiva de Jesus Cristo, cuidando para que pessoas de fora vão entrar e vão tentar manchar, prejudicar, sujar, estragar a noiva de Cristo, como também dentro da própria igreja poderia levantar-se então pessoas que deturpariam todo o propósito, o objetivo da noiva de Cristo. Então Paulo dá esses conselhos, no final Paulo se despede deles, e eles abraçam Paulo, beijam Paulo, porque Paulo já começa a transmitir para eles que seria a última vez que eles os veriam. Paulo já está percebendo que, tanto por causa da sua vida, da sua saúde, mas por causa de notícias que têm chegado, que ele seria preso. Em cada igreja que ele está passando, nesse período intermediário do começo da igreja, pessoas têm se levantado e como se fosse profetizando, falando, dizendo que Paulo, nesse caminho que ele ia chegar em Jerusalém, quando ele chegasse em Jerusalém, ele sofreria muito e com isso seria preso. Então Paulo percebe que dentro da mentalidade judaica já existia planos, e principalmente quando ele vai para Jerusalém, onde tem toda a autoridade ali, ele sofreria, seria preso. Então muito sofrimento estaria aguardando ele. E como nós conhecemos Paulo, ele não foge da raia. Ele tem uma convicção muito forte, então ele está querendo beneficiar aqueles irmãos, levar uma oferta para os irmãos lá de Jerusalém, e em cada igreja Deus está falando através daqueles irmãos: olha, quem vai para lá, Paulo está indo para lá, ele vai sofrer, e Paulo não volta, ele continua naquela direção. Então quando ele chega em Mileto, ele pega um navio pequeno, então que vai entre essas ilhas aí, meio ao redor da costa. Isso era muito comum, né? Navios pequenos, eles navegavam meio pertinho da costa, do litoral. E navios grandes, que tinham uma caminhada um pouco maior, navegavam já mais no alto mar. Então ele pega um navio em Mileto, ele vai até Patara. Então, em Patara, ele toma um outro navio. Alguns sugerem que esse navio poderia ter até 300 metros de comprimento e podiam carregar mais de 300 pessoas. O objetivo desses navios eram navios cargueiros, não eram transatlânticos de passageiros, era uma mistura. Então, não havia cabines, ar-condicionado, piscina, eram navios cargueiros. Então, quando alguém queria de um lugar ir para o outro, sabia que tinha um navio, embarcava e ia naquelas condições, né? Se pudesse deitar em cima da carga de cereais, alguma coisa assim, era o conforto que tinha. Talvez tinha algumas outras cabines para as pessoas mais ricas, tal, mas era alguma coisa bem rústica, né? Então, eles
iam junto com essa carga aí. Então, em Patar, ele pega esse grande navio, vai até Tiro, que é uma cidade muito comercial ali na Palestina. Eles demoram 7 dias para descarregar essa carga principal desse navio, e Paulo aproveita esse tempo lá com eles. Depois ele passa por Ptolemaida e chega em Cesareia, aonde era a capital romana. Então ali talvez tenha mais carga para ser desembarcada, e principalmente cidadãos romanos, soldados romanos, porque logo vai ter uma festa muito grande em Jerusalém, e Cesareia era a capital romana, onde tinha os soldados, onde Pilatos morava. Mas toda vez que tinha uma festa muito grande em Jerusalém, esses soldados eles eram movimentados e eles eram levados para Jerusalém para cuidar dessa população que chegava a ser 5 vezes mais do que era o normal. Então os judeus vinham de todo lugar e se juntavam. E Jerusalém e a Palestina era uma panela de pressão. Havia vários partidos que sempre estavam querendo fazer uma revolução para combater os romanos, o domínio romano sobre Jerusalém. Então os romanos, aqui que tinha essa capital militar ali em Cesareia, sempre estavam de olho em Jerusalém. Vai ter algum evento? Vamos para lá. Vamos segurar as pontas, vamos para que não haja um tumulto, não haja morte. Então era um poder militar que estava ali cuidando, soldados no trânsito, né, comandando tal. É como tem muitas vezes, esses dias teve algumas festas aqui, né, nos parques, né, é Hanabi, né, que chama. Né? Então quando você sabe que tem eu em casa, quando sei que tem alguma festa no parque, é pela quantidade de pessoas, não é soldados, polícia, mas que seriam seguranças assim, que ficam nas ruas. Então eles iam para cuidar disso daí. E então eles chegam em Cesareia, Paulo vai chegar em Cesareia, e no final do texto que nós vamos ver hoje, ele vai então sair e ir para Jerusalém. Então esse é o caminho de Paulo. Paulo está indo para uma direção. E usando esse texto hoje, eu queria refletir juntamente com vocês nessa seguinte questão: é o que conduz o agente do reino. Nós temos usado esse termo, agente do reino. Agente do reino é aquela pessoa que creu em Cristo, que experimentou a salvação, que foi discipulado por alguém e agora entende o seu chamado, entende o seu propósito de vida, entende o comissionamento que Deus deu para ele, e ele quer fazer parte, ele quer obedecer a isso, e se dispõe nas mãos de Deus, e vai trabalhar, vai servir a Deus. Esse é o objetivo não somente de algumas pessoas no reino, esse é o objetivo de todas as pessoas que creem em Cristo. Talvez você fale, mas aí não é para mim. Não, você foi salvo para isso. Nós somos salvos para isso. Nós não fomos salvos para simplesmente ser livrados do inferno, a Deus tirar a condenação sobre nós. Se fôssemos salvos somente para não irmos para o inferno, na hora da salvação nós morreríamos. Certo? Por quê? Cumpriu-se o propósito. Nós não vamos mais para o inferno, não tem nenhuma razão de ficar aqui, já não tem condenação sobre nós, nós morreríamos e íamos para o céu, seremos glorificados, teremos um novo corpo, uma nova vida, estaremos para sempre com Deus. Mas o fato de permanecermos aqui e enfrentarmos as dificuldades que se montam aqui, é para cumprirmos um propósito, um chamado. E isso começa do crescimento de uma vida cristã com muita dificuldade, até que adquirimos maturidade, vamos descobrindo os nossos dons, nossos talentos, vamos percebendo aonde e como Deus quer que a gente sirva a Ele, e aí vamos nos envolvendo e vamos nos comprometendo. Muitas vezes nós, até como cristãos, nós vamos lutando contra isso, rejeitando contra isso, porque ainda existe em nós, a natureza pecaminosa que ainda está apegada ao pecado. Pecado aqui não é só simplesmente uma vida de devassidão, uma vida assim ruim. Mas o pecado, a natureza pecaminosa, ela aprecia aquilo que o homem sem Deus aprecia. Então é o status, é a fama, é o valor, é ter coisas, é estar acima das pessoas, que num certo sentido, em vários sentimentos, isso pertence a pessoas boas. Então, quando Deus nos salva, Ele nos salva para um propósito, para cumprir esse propósito. Uma pessoa sem Deus,
ela vai para lá e vai para cá e toma decisões e segue o seu rumo, mas isso sempre puxado, conduzido pela natureza pecaminosa. Ela é o centro. Ela quer agradar a ela. Então, quanto mais energia, mais ímpeto, mais sonho ela tem, ela vai atrás dos seus sonhos, mas porque o objetivo final é dela. Mesmo que seja abandonar tudo e ir lá num país que tenha muita fome e ajudar aquele país, uma pessoa sem Deus, sem entender a salvação, ela vai fazer isso por causa dela mesma. Até alguns fazem isso para tentar negociar com Deus a sua salvação. Eu quero ir para o céu, então vou fazer isso, porque depois eu apresento para Deus, então Ele me dá a salvação. Isso é egoísmo, porque a pessoa não entendeu que não há nada que possamos fazer que seja suficiente para nós sermos salvos, a não ser aceitarmos que nós somos pecadores e cremos na graça oferecida ali na cruz de Cristo. Então, até fazendo algumas coisas que aparentemente sejam boas, nobres, ainda faz parte da natureza pecaminosa aquela pessoa que não entendeu a graça ainda. Agora, nós que cremos em Cristo, que entendemos a graça, que descobrimos esse propósito, nós somos conduzidos. Nós somos levados para lá e para cá. E aí esse texto de hoje mostra que há várias formas de nós sermos conduzidos como cristãos. Eu gostaria de brincar, refletir, descobrir, até que você tenha liberdade de algum momento, quiser fazer uma pergunta ou contribuir com uma ideia que talvez que esteja passando na sua cabeça, que possa esclarecer melhor o texto, tenha liberdade. Tenha liberdade mesmo de trabalhar. O texto é muito interessante, é gostoso. Quando a gente olha assim, parece que não tem nada a ver, mas aí a gente descobre verdades assim, muito boas que queremos usar assim, para nos ajudar como agentes do reino. No versículo 1, Paulo vai enfrentar uma situação aqui que Lucas vai narrar como tudo isso aconteceu. Lucas começa a dizer o seguinte: depois de nos despedirmos, isto é, ele estava em Mileto, o pessoal abraçou Paulo, ele conseguiu abraçar todo mundo ali e tal, aqueles líderes ali que choraram, homens barbados choraram, beijaram Paulo ali. Depois que ele conseguiu, deve ter demorado um tempo muito grande. Então Paulo, Lucas fala que navegamos. Lucas está com ele, talvez Lucas e mais 8 homens companheiros de Paulo. Timóteo, Sótrapo, o próprio Paulo, Tito. Eles são companheiros assim, gente da melhor espécie, pessoas parceiras de Paulo, pessoas que tinham deixado as suas famílias por um tempo para estar com ele ali, para enfrentar essa viagem. Eles estão com esse dinheiro dessa oferta que eles vão levar para Jerusalém. Então, depois de nos despedirmos, eu vou narrar o texto aqui, mas eu não sou imitador. Mas pensa Luciano do Vale narrando esse texto aqui. Ou Silvio Luiz, não sei se vocês se lembram de Silvio Luiz no Brasil, ou Osmar Prado, aqueles narradores de futebol bem jóia. Então, eu não vou tentar fazer, porque não vai ter graça, mas quando eu ler, vocês pensem neles. Então, depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rode, então a Patara. Ali embarcamos no navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. O que tem isso a ver? Por que Lucas faz questão de narrar isso? Deixou 3 versículos aqui na Bíblia que parece que não tem nada, não significa nada. Uma vez eu vi uma história que um pastor, ele leu esse texto aqui, com uma voz bem de locutor de futebol, e estava passando na rua um bêbado. Então, quando o pastor falou, vou ler aqui uma coisa aqui que aconteceu fantasticamente, e esse bêbado passou e prestou atenção, e o pastor leu isso aqui. E o bêbado pensou que o pastor estava narrando um jogo de futebol. Que no dia seguinte chegou a Rhodes, então a Patara, num navio que partia para Fenícia, avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela, à nossa esquerda, aportamos em Tiro. Então parecia o Thiago lá, jogando pro Shrike lá, que rouba uma bola lá na defesa e vai para lá e para cá. Aí o bêbado falou, ninguém vai dar um pontapé nesse centroavante aí? Lucas está narrando como se fosse isso, vai para cá, vai para lá, passa aqui, olha para Chipre, estão navegando, o Chipre ficou aqui e Paulo vai embora.
O que eu queria aproveitar esse texto aqui, mostrar que muitas vezes nós como cristãos, em cumprir o nosso propósito, nós somos conduzidos como carga. Que liberdade tem uma carga dentro do navio? Nenhuma. Você é levado, você é conduzido. Então, eu queria aproveitar essa ideia aqui, que muitas vezes nós como cristãos, nós nos colocamos em situação de sermos como carga. Isto é, simplesmente deixando ou a vida, ou pessoas, ou situações, nos levarem. Nós não nos tornamos agente da situação. Simplesmente vamos a favor da maré. Então é como se chegou numa correnteza, você está ali e é levado. A carga está em inércia. Então, quando nós ficamos em inércia na vida, vocês sabem o que é inércia? Por exemplo, você está dentro de um trem, você está em pé. Aqui os japoneses, eles entram no trem, eles ficam em pé, olhando o celular, e o trem vai para tudo quanto... Eu não consigo. E eles estão ali firminho. Isso é inércia. A que velocidade está essa pessoa? Ele está a 0 km por hora. Ele está parado. Mas o trem está a 60, 70 km. Então, ao mesmo tempo que ele está parado, ele está no movimento, na velocidade do trem. Então, ao mesmo tempo que ele está a 0 km, ele está a 60 km. Mas ele está em inércia. Então, muitas vezes nós temos um chamado, temos o propósito de Deus, mas nos colocamos em situação de inércia. Então, se onde estamos está indo para algum lugar, nós estamos sendo levados. E nós vamos ser descarregados em algum lugar, sem ter planejado estar ali. Então, vamos sofrer tempestades, vamos sofrer alegrias, mas não que são causadas ou desfrutadas por nós. É simplesmente porque nós estamos em inércia. Então, tudo que vier é legal, é gostoso. É como acertar na mosca de um alvo. Sabe qual a melhor forma de você acertar? Sabe naquele pontinho lá, no ponto central de um alvo? Sabe qual a melhor forma? Sem errar. Você atira a flecha, né? A flecha vai, crava ali na parede, e depois você vai lá e desenha o alvo. Você acertou. No ponto central. Então, nós, como agentes de Deus, como servos de Deus, nós não fomos chamados para vivermos uma vida de inércia. Nós somos agentes do reino. Nós temos um chamado, nós temos que saber para onde estamos indo, o que vai acontecer no futuro com a glória de Deus, o que Deus está preparando, que nós somos parte do processo de redenção de Deus. E não entrarmos e ficarmos ali. Para onde vai esse trem? Né? Alguns dormem. Então é possível você dormir. E alguns passam até da estação. Depois tem que descobrir, tem que fazer o Noricai para voltar aonde ele devia descer. Então é muito perigoso, até que nós como cristãos, entrarmos nesse processo de sermos como uma carga. E algumas vezes nós somos carga até pesada. E o perigo aqui é usar aquele termo, né? Deixa a vida me levar. Como que é a música? Vida leva eu. Isto é, tá lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Parece uma filosofia de vida fantástica, porque parece que você não vai criar problemas, a vida vai ser suave. Então deixa a vida me levar, vai levar para cá eu vou, vai levar para lá eu vou. Você não se torna agente. Você não tem lutas, não tem resistência. Você não pega vento na cara, é sempre vento a favor. Paulo está embarcado, ele está usando esse meio de transporte, mas ele decidiu entrar nesse navio porque sabia que esse navio ia para uma certa direção, ia para Tiro. Então, apesar dele ser uma carga ali, temporariamente ele sabia para onde ia aquele navio. Ele não pegou o navio e entrou, e depois na metade da viagem, onde vai esse navio? Ah, tá bom, vai para Tiro. Ah, legal, gostei. Boa escolha eu tive. Quando você descobre no meio da viagem que o navio vai para Tiro. Então, pensa aí um pouquinho em momentos assim que talvez nós como cristãos, como agente, como servos de Deus,
vivemos essa vida assim de inércia, de deixar as coisas, não temos propósito, sabemos o que está acontecendo. Então, isso faz com que a gente seja uma carga que busque um momento de conforto, de estar bem acomodada ali. Nós temos uma experiência no Antigo Testamento de Jonas, que Deus tinha um propósito, tinha uma direção, mas ele resolveu desobedecer a Deus, e aí ele desceu, encontra uma passagem, encontra um navio que ia para outro lugar, e no porão desse navio tinha um lugar que ele encontrou confortavelmente, né, lugar fresquinho, lugar assim úmido, calafetado, um negócio muito gostoso, confortável. E a Bíblia fala que ele dormiu profundamente. Veio a tempestade sobre o navio, as pessoas estavam jogando coisas no mar para salvar o navio, salvar as pessoas, e Jonas estava dormindo profundamente. E os marinheiros vêm e dão uma exortada, os pagãos vêm e falam: o que você está fazendo aqui dormindo? Então é muito perigoso nós, como cristãos, nos tornarmos cargas e sermos simplesmente levados, acharmos um lugar de conforto, e vida leva eu. No versículo 4 em diante, eles chegam em Tiro, fizeram uma viagem muito longa. No desembarque, Lucas fala: encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Então, quando eles desembarcaram em Tito, eles encontraram os irmãos daquela cidade que tinham crido em Cristo por outras viagens de Paulo. Paulo tinha passado por ali, o evangelho tinha chegado naquela região através de Pedro, de várias pessoas, vários evangelistas. Então, quando Paulo desceu ali, eles já buscaram. Você conhece um pessoal aí que fala que é crente, que segue a Cristo, são o pessoal do caminho? E um foi achando, já espalhou a notícia, e a fama de Paulo era muito grande, assim, que era uma pessoa que estava pregando muitos gentios. De repente, juntaram todo mundo que cria em Cristo ali e se reuniram. E Lucas fala o seguinte: encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Então esses irmãos já providenciaram casa, comida, banho, roupa lavada para Paulo, e vamos lá. E vocês sabem, né? Onde Paulo chega, as reuniões era durante o dia, talvez trabalhar alguma coisinha, e à noite começava a reunião, começava às 6 horas da tarde, e no caso lá de Troade, foi até meia-noite. Na hora que foram fazer a ceia, Eutico morre, continua até outro dia da manhã. Então, pelo menos umas 6 horas por noite Paulo gastava em ensinar a esses irmãos aqui. Não, o texto não fala, mas eu fico imaginando que esses irmãos, vamos aproveitar a oportunidade. Então eles abraçaram aquela situação, uma oportunidade única, e nas reuniões sempre é comentado que em outras igrejas, aqueles companheiros de Paulo falaram: nas igrejas que nós passamos, houve várias vezes que o Espírito Santo falou que Paulo vai para Jerusalém, ele vai sofrer. Ele está levando uma oferta, mas ao mesmo tempo ele vai ser preso e vai sofrer. E naqueles irmãos, nas reuniões que eles tiveram, isso aconteceu também. Então, diante disso, o que esses irmãos lá de Tiro fazem? Ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Alguns acham que é pelo Espírito Santo. Aqui, a ideia, porque não tem o adjetivo santo aqui, a ideia é que essas pessoas tiveram sensações, emoções, foram impelidos, algo que veio deles. Eles não queriam esse mal para Paulo. Então, diante das notícias, talvez de algumas pessoas também profetizarem, esses irmãos falaram: Paulo, não vai, eu sinto que você não deve ir, eu estou sentindo de Deus que você não deve ir. Mas era algo que é natural do ser humano. Sabe essas sensações assim, que a gente tem até confusão: será que isso é de Deus ou não é de Deus? Porque nós estamos olhando uma situação, olhando algumas informações que foram de Deus, e aí a gente tem algumas sensações que parece que é de Deus, porque a gente está servindo a Deus. E eles então começaram a advertir: Paulo, não vá Paulo, você vai sofrer. Então eles começaram a advertir Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio, e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saíram da cidade e nos acompanharam até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. As notícias nas outras igrejas é que Paulo ia sofrer.
Talvez até naquela igreja lá de Tiro, houve algumas profecias, alguns irmãos se levantaram, olha, Deus está me falando que você vai sofrer lá em Jerusalém. E os irmãos começam a dizer o seguinte para Paulo: Paulo, não vá, eu estou sentindo que você não deve ir. É uma coisa humana, normal, não é errado isso, é um sentimento. É aquilo que de repente você tem assim, puxa, eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Mas é algo seu. É um sentimento por causa do conhecimento que você tem de Deus, por causa da bondade que Deus tem plantado no seu coração. Então, você é impelido por aquilo. E diante disso, o que Paulo fez? Eles advertiram, o termo é muito forte. Paulo, não vá! Você vai sofrer, você vai ser preso. E o que Paulo fez? Desobedeceu. O texto fala assim: voltamos ao navio. O navio ficou ali uma semana descarregando. Quando receberam notícia que o navio estava pronto para zarpar, eles voltaram para o navio. Paulo, aqueles irmãos queridos, discípulos, pessoas que foram ensinadas por Paulo, Paulo não deu atenção a eles. Algumas vezes nós damos muita atenção, nós temos um chamado, temos convicção, sabemos para onde devemos ir, mas de repente um grupo grande de pessoas começam, de forma até bondosa, carinhosa, cuidadosa, começam a nos advertir, e nós desistimos dos projetos que nós temos, que vieram de Deus. Então é muito perigoso essa ideia da voz da maioria, a voz da multidão. E principalmente que algumas vezes pastores, né, lideranças, eles dão mais atenção aos membros das igrejas, os membros da igreja, que pessoas recém-convertidas é que definem até para onde a igreja... Pastor, eu gosto disso, eu queria que fosse isso. E de repente é contra a Bíblia, mas essas pessoas que vão definir os rumos do pastor, porque o pastor quer, a liderança da igreja quer agradar as pessoas que ainda não têm conhecimento bíblico. Então muitas vezes as pessoas precisam ser confrontadas com o erro, mas não são confrontadas, porque eles vão ficar tristes. Então o grande perigo aqui, quando alguém... Paulo era o líder, era o mestre, pastor mestre. Ele não deu atenção, ele não foi mal educado, mas falou: não, vocês, eu entendo a situação de vocês, eu entendo o carinho de vocês, eu entendo a preocupação de vocês, mas eu não vou dar atenção à voz da maioria. Então, algumas vezes nós temos que ser fortes, ser firmes nisso. E o perigo aqui que esse texto nos mostra é que a vontade de Deus não precisa ser confirmada pela maioria. A vontade de Deus para a minha vida nem sempre precisa ser confirmada pela maioria. Uma aplicação aqui que a gente podia fazer é com referência a nossos filhos. Nessa etapa em que os nossos filhos estão sob os nossos cuidados, sob a nossa autoridade. Em alguns casos, quem define o rumo e o que acontece na família, aonde a família vai gastar o dinheiro, é os filhos. Os filhos determinam para os pais como será a vida dos pais. E os pais estão ali como servos dos filhos. O que você quer, meu filhinho? O que você quer, meu filhinho? Ah, não fica tristinho, não. Pai, eu quero isso, pai, aquilo. Isto é, o discípulo determinando para o mestre como o mestre deve ser. E ao contrário. Nós somos mordomos de Deus, fomos chamados por Deus para encausar e liderar aquelas pessoas que ainda estão sob necessidades, o rumo delas. Não deve ser o contrário. É muito perigoso isso aqui. Do versículo 7 em diante, aí entramos numa situação um pouquinho mais difícil ainda. Que não dar voz à maioria é um pouco meio fácil. Mas e quando essa voz que tenta nos conduzir vem de liderança? Versículo 7. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte prosseguimos para Cesareia, outra cidade grande, era o forte militar dos romanos aqui. E nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizaram. Depois deles saírem de Tiro, depois de ficar uma semana, vão para Cesareia, e quando chegam lá, Filipe, um dos diáconos que tinha sido eleito bem no comecinho da igreja lá em Jerusalém, Estevão foi um dos eleitos também,
Filipe foi eleito um dos 7 diáconos para cuidar das necessidades, principalmente dos gregos, dos crentes gentios. Então, a ideia parece que é um homem rico, um homem evangelista, que ele tinha esse apelido de ser o evangelista, aquele que pregava a palavra, que levava a palavra para outras pessoas, e ele causou um impacto tão grande no estilo das suas filhas, possivelmente filhas adolescentes, porque elas são chamadas de virgem, donzelas, e aqui fala filhas solteiras. Então, jovens, ainda que não chegaram à idade do casamento. Então, Filipe tinha 4 filhas. E essas filhas eram moças caracterizadas por evangelismo, elas pregavam, elas profetizavam. A ideia aqui é mais uma profecia no sentido assim de pregar a palavra de Deus. E elas eram atuantes, então talvez com crianças, com jovens, com adultos. Filipe era conhecido, não somente em Jerusalém como um líder importante de Jerusalém, né, que agora por causa da perseguição ele está em Cesareia, mas também ele tinha credibilidade porque ele era uma pessoa que tinha uma família envolvida com o ministério. A reputação, 3 jovens envolvidas com a palavra de Deus, com o reino de Deus. E aqui o Lucas deixa assim meio em suspense. Ele fala no versículo 9, ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Dentro da história que nós estamos vendo como um todo, possivelmente essas jovens também profetizaram e falaram o que ia acontecer com Paulo lá em Jerusalém. Paulo, você vai para Jerusalém, mas Deus está falando que você vai ser preso. Vai ser difícil para você. Mas elas eram 4 jovens. O pai dela era o líder. Elas não. Elas eram meninas que estavam atuando no ministério. Mas são meninas. Então fica até um pouco fácil. E talvez Filipe quis colocar na cabeça de Paulo, considera isso. Elas são jovens. Mas elas são sérias. Elas servem o Senhor. Elas não brincam em serviço. Então considera isso. Então Filipe talvez tentou causar um impacto na vida de Paulo. E o texto fala que Paulo não deu atenção. Então o perigo aqui, muitas vezes, nessa nossa caminhada como cristão, indo para cá, indo para lá, é que liderança ou celebridade, alguém importante, pode nos tirar ou conduzir para longe do nosso propósito de vida. Porque nós queremos... Dos discípulos, assim, pessoas que foram discipuladas por nós, muitas vezes é fácil. Mas de alguém que está acima de nós, algumas vezes essas pessoas dizem, não, você não vai. E aí você fala, tem que obedecer à liderança. Ou de repente tem uma pessoa que é muito importante no meio gospel, no meio cristão, que fala, olha, os crentes que estão fazendo isso, não devem fazer isso. E aí você fala, eu estava pensando em fazer, então eu não vou fazer, porque ele é uma celebridade, ele é uma pessoa importante, é uma pessoa grande. Então algumas vezes nós somos manipulados e conduzidos por ideias de pessoas que não nos conhecem, não sabem do nosso chamado, e a gente segue essas orientações só porque a pessoa é importante, é famosa. É muito perigoso isso. Versículo 10. Muitos dias depois dali, que eles estiveram ali em Cesareia, chegou da Judéia, Paulo continua ali na casa de Filipe, muitos dias, e nesse momento que ele está ali, chegou da Judéia, lá da região de Jerusalém, um profeta chamado Ágapo. Agora o negócio complicou um pouquinho mais. Porque Ágapo, já no livro de Atos, ele tinha profetizado uma grande fome em Jerusalém. Essa é a razão de Paulo ter buscado a oferta para levar para Jerusalém. Então, Ágapo era caracterizado por um homem muito sério, que tinha feito uma profecia, tinha preparado os cristãos de Jerusalém, e essa profecia tinha se cumprido. E ele desce de Jerusalém e vai ali aonde Paulo está, em Cesareia, ali na casa de Filipe. Ele veio ao nosso encontro, então ele procura Paulo, tomou o cinto de Paulo. Quando ele encontra Paulo, ele pega aquele cinto de pano, e tomou de Paulo esse cinto, ou se esse cinto estava em algum lugar, ele pegou esse cinto, e o texto fala que com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Então ele faz um nó aqui, fica todo preso aqui,
E ele fala o seguinte: e disse, o Espírito Santo declara. Agora já não é o Espírito, né, daqueles discípulos. Agora então Lucas vai falar que o Espírito Santo. Ágapo, ele é utilizado aqui como um daqueles profetas do Antigo Testamento, quando falavam, assim diz o Senhor. E ele faz um ato profético. O que é isso? É uma encenação que comunica didaticamente algo que vai acontecer. Não tem nenhum poder, nenhuma coisa mística nesse sentido. Jeremias, Ezequiel usou muito disso. Ezequiel, ele começa a cavar um buraco na parede e as pessoas dizem, o que você está fazendo, Ezequiel? Vai chegar um momento que a gente vai ter que fugir rapidinho, assim, tentando se livrar, porque nós vamos ser invadidos. Jeremias, Deus mandou ele pegar uma sertã. Sabe o que é sertã? Uma chapa de ferro que você frita e faz comida e tal. Para ele pegar essa sertã e no centro da cidade desenhar assim no chão a imagem que representasse Jerusalém e colocasse a sertã na sua frente e o desenho de Jerusalém lá na frente. Aí o pessoal passava assim, esses profetas são tudo maluco mesmo, os caras não batem bem da cabeça, eles querem que a gente acredite na palavra deles, os caras pirou de vez. E aí passam ali, tiram sarro e tal, mas de repente ele chega, Jeremias, fala sério, o que está acontecendo? Explica para nós. Jeremias fala assim, olha, eu estou fazendo o papel de Deus, e Deus está sempre olhando para Jerusalém, Deus quer o bem de Jerusalém, mas quando Deus quer abençoar Jerusalém, tem alguma coisa impedindo. O que estava entre Jeremias e Jerusalém? O desenho? Uma frigideira, cheia de óleo, suja, né? Então, o que Jeremias estava querendo mostrar ali, e Deus estava querendo que Jeremias mostrasse para o povo, é que Deus, ele é gracioso e misericordioso com o povo, mas havia uma barreira muito firme entre Deus e o povo. O que era essa barreira? O que é essa barreira? Pecado. Então era uma forma didática, representativa, teatral, que esses profetas faziam para comunicar uma verdade. No caso de Isaías, sabe o que Deus falou para Isaías? Para Isaías fazer algo para representar que o povo diante de Deus era uma vergonha, que Deus não podia olhar. Sabe o que Deus mandou Isaías fazer? Pelado. Não sei em que nível foi essa peladez. Não sei se ele pôde sair ainda um pouquinho de um pano como cueca, ou se foi nu total. Não sei se foi no inverno ou no verão. Mas Isaías, que era da nobreza, considerado um dos homens mais respeitados, de repente sai andando peladão no meio de Jerusalém. Você imagina isso? E o povo, Isaías! As meninas então já apavoraram. Outras mulheres já começaram a olhar bem, né? Mas Isaías, você ficou louco? Por quê? Explica para nós por que você está fazendo assim. Deus mandou eu ficar, me despir, né? Para comunicar para vocês como Ele está enxergando a nação de Israel. Nós somos uma vergonha diante de Deus. O pecado nos envergonha diante de Deus. E aqui Ágapo, como profeta, ele vai usar algo muito simples, um lenço, um cinto, que Paulo usava talvez para amarrar as vestes. Ele vai prender os pés e as mãos, e ele vai, o Espírito Santo declara. É isso que vai acontecer com o dono desse cinto lá em Jerusalém. Então é mais uma pessoa. Agora é uma pessoa respeitável. Ágapo. Ele tinha preparado a Jerusalém para uma forma que ia acontecer. Então ele chega aqui, já não é uma das 4 meninas, já não é pessoas nas igrejas, agora é uma pessoa respeitável. E aí? Só que Ágapo, ele faz alguma coisa que é muito jóia. Ele confirma a atuação do Espírito Santo nas igrejas que tinha acontecido. Ele fala simplesmente o que Deus mandou falar. Mas acontece alguma coisa muito interessante que é perigosa. Versículo 12. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali, de Cesareia, suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Tem pessoas
que colocam as suas vidas, só direcionam, só vão sair, só vão parar, só vão para a esquerda, só vão para a direita, só vão dar ré, só vão engatar a quinta, se Deus falar. Precisam de uma profetada. Tem algumas igrejas que as pessoas vão para os cultos somente para ouvir o que Deus tem para eles. No sentido assim de, vai ter uma palavra. Já viu esse termo, vou buscar uma palavra? Já viu? Tem irmãos de uma certa denominação que o culto é isso, eles vão buscar uma palavra de Deus. Então ficam lá atentos, isso é para mim. E aí então eles voltam para casa e tomam a decisão. Eles não fazem nada se não houver uma profetada. Aqui Ágapo falou a profecia, o que ia acontecer. Os irmãos, e é assustador no versículo 12, ao ouvir isso, nós, quem que é nós? E quem são os irmãos? Estão em Cesareia. Quem que são os irmãos? Os irmãos da igreja de Cesareia. Quem que são os nós? Os 9 homens companheiros de Paulo que estavam seguindo viagem até ali com Paulo. Já tinham passado pela Macedônia, tinham tido conselho lá em Mileto, passaram a embarcar no primeiro navio, aí chegaram até em Patara, aí pegaram esse outro navio, já tinham passado por Tiro, agora estão em Cesareia. Esses companheiros, sabe, pessoas fiéis, amigos íntimos de Paulo. Eram pessoas, braço direito, braço esquerdo, pé, tudo de Paulo. Tanto eles como os irmãos, eles suplicaram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Olha só a pressão que Paulo está enfrentando. O texto fala o seguinte: isso é o que vai acontecer para o dono do cinto. Significa o quê? Ágapo e os irmãos das outras igrejas não tinham falado assim, isso pode acontecer se Paulo for. O texto fala, isso vai acontecer. Isso significa o quê? Que Paulo vai estar lá. Mas tanto Lucas com seus companheiros e aqueles irmãos que não tinham o chamado que Paulo tinha, estão tentando alterar os caminhos de Deus. E estão tentando dissuadir Paulo para não ir para lá. Então, o que eles fazem? Eles ouvem a profecia, que é a voz de Deus, mas fazem uma dedução errada. Então é muito perigoso. É muito perigoso, por exemplo, nós irmos para as Escrituras e vermos Deus falando alguma coisa, mas nós deduzimos errado e interpretamos errado e tomamos direções erradas com referência às Escrituras. E é isso que aconteceu tanto com Lucas como aqueles irmãos ali e os companheiros de Paulo. Então Paulo, ele demonstra para nós que profecia era alguma coisa boa para ele, era importante, mas isso não direcionava, ele tinha algo muito mais importante que fazia ele ir para onde ele ia. Então não eram os discípulos, não eram as celebridades, não era o ser carga de um navio e não era uma profecia. A profecia era útil aqui? Sim, para preparar ele para aquilo que viria. Normalmente nós gostamos de que tipo de profecia? Puxa, tomara que Deus venha assim e fale ao meu coração. Por quê? Simplesmente para incentivar a gente para ir para um lugar. A ideia é sempre de alguma coisa. Você vai ser cabeça porque você não é cauda. Sempre é profecias que nos colocam lá em cima. Mas a maior parte das profecias, elas nos preparam para a dificuldade. É a ideia, olha... Você vai para lá, quando chegar lá, não tenha dúvidas de que eu te enviei lá. Porque não é assim que acontece conosco. Você toma uma decisão. E aí você começa a ir para lá, naquela direção. Começa a dar errado, o que vem em primeiro lugar na sua cabeça? Minha decisão foi errada. Deus está querendo dizer que não é para esse lugar. Então, para nós não pararmos, nós não temos dificuldade de voltarmos atrás, porque é Deus que está nos conduzindo. Deus fala, você vai ter dificuldade, viu? Então, quando aparece dificuldade, Deus, legal, obrigado, você já está preparado. Você já dá só uma desviadinha aqui, foge dali e tal, e alivia um pouquinho, mas se acontecer o sofrimento, não tem problema. Você sabe que Deus está ciente, Deus é soberano, Deus está controlando e está te ajudando ali.
E você cria dependência de Deus. Então você sabe que Deus está contigo. Da mesma forma como esteve com um monte de gente no passado que também passaram por sofrimento ao cumprir o seu ministério. Outra coisa também que pode conduzir as pessoas está no versículo 13. Ele, o próprio Paulo, diante desses irmãos de Lucas, dos amigos dele, desses 9 homens, e mais aqueles irmãos de Cesareia que falaram: Paulo, não vá, Paulo, você vai sofrer, vai ser terrível, o que vai ser das igrejas sem você? Então Paulo, diante disso, olha o que ele fala: por que todo esse choro? O texto anterior fala que não estavam chorando, mas esse versículo aqui fala que os irmãos caíram em pranto. Então era um apelo emocional. Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade de Deus. Então, aqueles 9 companheiros, mais os irmãos, se entregaram. Aí que eles acordaram: não, é vontade de Deus. Agora entendemos. Então eles desistiram porque perceberam que era Deus que estava conduzindo Paulo. O que conduzia Paulo não eram carga, não era discípulos, não era liderança, mas ele tinha algo muito forte na vida deles. E eles desistiram de dissuadir. Eles perceberam que aquilo era a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Não vamos atrapalhar. Não vamos prejudicar. Essa questão de emoção é muito séria na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês que quando decidiram, talvez, não sei se algum teve essa experiência assim, se eram crentes na época, mas decidiram vir para o Japão e deixar parentes, eu acho que ninguém chegou para vocês e falou assim: que legal que você está indo, beleza, tchau, livramos de vocês. Não, há choro, há emoção. Não sei quais foram as lutas de vocês, no sentido assim, de pessoas exercerem até pressão. Ai, eu não sei se eu vou ficar bem sem você. Pessoas colocam uma pressão assim, emocional, em Bianca, por alguma coisa assim, né? Mas, e aí você fala: puxa, mas se eu for e minha mãe morrer de saudades, né? Morrer chorando, então eu não vou. Quantas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus simplesmente porque alguém exerce uma pressão emocional? Minha mãe exerceu muita pressão emocional sobre mim. A Rosana, o pai dela e a mãe dela já são falecidos. Mas muitas pessoas chegaram, principalmente para a Rosana: mas Rosana, você fica longe da sua netinha, do seu netinho que ele te ama tanto. Cara, isso bagunça com a gente. E esses irmãos aqui chorando: Paulo, por favor, não vá. Ei, Paulo. E você fala: eu não quero ver pessoas sofrendo. Eu estou tomando uma decisão. Será que eu não estou sendo egoísta? E aí a sua cabeça vira terrível. Porque você não quer deixar as outras pessoas sofrendo. E de repente, se acontece alguma coisa ruim e você não estava lá, e você fala: será que foi por minha culpa? Será que eu abandonei? E pessoa: você é egoísta, você está querendo só seu interesse. Eles jogam duro com a gente. Pessoas jogam duro. E aí, se a gente não tem aquilo que é especial, a gente sucumbe e recuamos e não atingimos o alvo que Deus queremos. Então o perigo, na maior parte das vezes, nessa questão de caminhar com Deus, é buscarmos agradar as pessoas e não a Deus. Tem muitas situações na Bíblia onde pessoas sucumbiram porque deram muito mais valor a filhos, a parentes, a pessoas do que a Deus. Eli, o profeta Eli, ele amava mais os filhos do que a Deus. Davi amava mais um filho dele, Adonias, que era bonitão, do que o próprio Deus. Deus chegou lá e deu uma bordoada bem dura em Davi. Então, essa questão de entre agradar a Deus. Por exemplo, nós amamos
o marido ama a sua esposa, mas para amar legalmente, para amar joinha mesmo, ele precisa amar a Deus em primeiro lugar. A esposa da mesma forma, ela precisa amar a Deus em primeiro lugar, depois o marido. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, depois os filhos. Aí a gente cumpre o propósito de Deus para que Deus nos chamou como pais, como filhos. E Paulo? O que então fazia com que ele resistisse a essas situações que podiam conduzir ele? Versículo 15. Depois disso, então quando aqueles amigos de Paulo desistiram, então depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Talvez Lucas, os amigos de Paulo já tinham até desfeito as malas, nós vamos ficar por aqui mesmo, vamos convencer, vamos ficar por aqui. Daí quando perceberam, desistiram, melhor arrumar as coisas e vamos embora. Sabe aquele momento que, pega a mala aí. E em alguns casos, essas emoções, as pessoas vão até o portão de embarque, né? E chegam ali. De repente você entra e diz, tchau, tchau. Estão tentando ver se você volta. Né? E aí, Lucas e os amigos, eles perceberam, não tem jeito, desistimos. Vão arrumar as coisas e aí partiram para Jerusalém. Aí eles vão por terra, a mais ou menos quase 100 quilômetros ali de caminhada para chegar até Jerusalém. Chegar a essa cidade. Então, o que faz com que a gente se agrade de Deus e Deus se agrade na nossa caminhada é essa convicção e coragem. A convicção do nosso chamado, por que Deus nos salvou, qual é a nossa missão, qual é a direção que Ele nos quer. Com isso, nós não seremos carga, nós não estaremos inertes. Nós não sofreremos a pressão de discípulos que ainda dependem da gente. Nós não sofreremos pressão de liderança que pode fazer com que a gente cumpra o propósito deles. Nós teremos facilidade de entender e interpretar corretamente as profecias que nos preparam por aquilo que está para vir. E nós enfrentaremos, assim, teremos coragem e firmeza para enfrentar a situação mais difícil, que é as emoções. Porque com isso, com a convicção do que Deus quer para nós, nós teremos disposição para sofrer por aquilo que nós cremos. Nós sempre procuramos situações agradáveis. Sofrimento a gente quer sempre fugir. Mas quando temos convicção, nós sabemos que o crer em Cristo muitas vezes implica em situações desagradáveis. E crer em Cristo é ter quase o mesmo padrão dele. E é isso que Paulo demonstra. E ao mesmo tempo Paulo nos desafia. Tende o mesmo sentimento que eu tive. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E se nós compararmos a vida de Paulo com Jesus, Paulo quase foi um imitador, quase que 100%. A não ser que a vida dele não servia para nada ao morrer, como o sacrifício de Jesus. Ele foi ofertado como uma libação, como um aroma suave, como algo que agradou a Deus. Mas o sacrifício de Cristo é que nos redimiu. Então eu coloquei algumas coisas assim que foram semelhantes entre Jesus e Paulo. Jesus tinha o desejo de subir para Jerusalém. Chegou uma hora que os discípulos falaram assim, importa que eu vá para Jerusalém, eu quero ir para Jerusalém. E todo mundo falou, não vá, para que isso? E querendo impedir Jesus. A mesma coisa acontece com Paulo. Jesus falou 3 vezes sobre a paixão, a morte, o que ele ia passar em Jerusalém. E 3 vezes o Espírito Santo fala para Paulo a respeito do que ia acontecer com ele. Jesus foi preso pelos soldados romanos. Paulo também foi preso pelos soldados, só que soldados ali do templo. Jesus e Paulo, diante dessa situação, várias vezes que nós vimos até no texto aqui, na hora de despedir, na hora de tomar os passos para ir para Jerusalém, ele se ajoelha e ora. E outra coisa também que é muito interessante, que nós vimos hoje aqui, Jesus, no Getsemane, diante daquela compreensão do que seria ir para Jerusalém, daqui a pouco ele ia ser preso, ele ia ser surrado, julgado, cuspido, pregado, furado, morto. Ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cara. Jesus não era um fatalista, nem Paulo era fatalista, nem era um masoquista. Eu gosto de sofrer. Ele sabia que aquilo agradava a Deus, aquilo era necessário. Várias vezes Jesus Cristo fala assim, é necessário que eu vá lá, por quê? Por causa desse sacrifício, a humanidade terá a oportunidade da redenção. Então, Jesus Cristo ele demonstra que aquilo seria difícil dele suportar.
E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Convicção. E aqui nesse texto, Lucas e aqueles irmãos falam assim: que seja feita a vontade de Deus na vida de Paulo. Não vamos lutar mais. Não será profecia, não será discípulos, não será emoções, não será celebridade. E porque Paulo não é carga. Ele é um agente do reino de Deus. Então, são comparações aqui a respeito da vida de Paulo. O que nós vimos hoje que pode conduzir o agente do reino? Um navio pode conduzir e levar para onde quiser. São situações que pessoas estão indo para onde quer, não sabem, então toda hora você não sabe, nem sabe aonde que a pessoa está e nem por que ela está ali. Ela não sabe, ela não tem direção, não tem propósito da vida. Isso é triste. Isso é triste. Porque muitas vezes situações estão tão boas, tão favoráveis, mas a pessoa não tem nem alegria. Porque ela não sabe se aquilo ali é bom. E tem pessoas que quando têm convicção, sabe por que estão ali, muitas vezes a situação é tão terrível e ela ainda desfruta de paz e alegria, porque ela sabe que ela está no caminho que Deus quer que ela esteja. Então são essas coisas que nós vimos hoje. Discípulos podem determinar o nosso rumo, lideranças podem determinar o nosso rumo, profetadas, profecia ou influências espirituais podem determinar o nosso rumo, emoções, pessoas que com emoções podem impedir da gente caminhar. Mas o que nós vimos no exemplo de Paulo foi a convicção que ele tinha do que Deus queria para a vida dele, mesmo que isso implicasse em desconforto, em sofrimento, e até mais para frente ele vai saber que vai implicar em morte. No final, quando a última carta que ele escreve para Timóteo, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Dá a ideia que parece que ele está escutando os passos daquela pessoa que vai levar ele para ser degolado, para ser decapitado. Então, a pessoa que tinha convicção. Agora, o que é convicção? O que eu preciso entender a respeito de convicção? A minha convicção, ela depende da minha fidelidade com Deus. Ela é obtida através da minha fidelidade com Deus. Quanto mais eu sou fiel a Deus, mais eu vou experimentando a companhia de Deus e eu vou entendendo o chamado, os propósitos de Deus para a minha vida. Se eu não sou fiel a Deus, se eu não quero nem saber de Deus, se eu não reconheço Deus na minha vida, se eu não experimento a vontade de Deus na minha vida, se eu não sou fiel, eu não consigo ter convicção de nada. Eu sempre vou ser uma pessoa olhando para o horizonte, tentando achar. E aí eu preciso descobrir a vontade. A vontade de Deus não se descobre. A vontade de Deus se experimenta. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo agradável a Deus, que é a vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita agradável de Deus. No momento que eu me disponho a ser fiel a Deus, eu vou experimentar, não vou conhecer a vontade de Deus, eu vou experimentar ela. E experimentando a vontade de Deus, eu adquiro convicção. Convicção se adquire também através de conhecimento bíblico, de conhecer a Bíblia, de olhar, de estudar, simples, de forma simples, mas dedicada. Não assim, gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia que o Todo-Poderoso virá para destruir. Não é assim. É aquele estudo em que você abre, você quer saber quem que é o autor, para quem foi escrita aquela carta, olhar o texto, pegar um dicionário, aonde tem dúvida, perguntar para outra pessoa, o que esse texto, por que o autor escreveu esse texto para aquela pessoa, o que esse texto tem a ver com a minha vida, tem alguma coisa aqui que eu devo obedecer, devo fazer isso, então vou obedecer, vou já mudar a minha vida. Se tem alguma coisa que eu tenho que parar, eu vou parar. Se tem alguma coisa que eu devo fazer, eu vou fazer. Então é colocar o conhecimento, buscar o conhecimento e colocar o conhecimento em prática no dia a dia. Não é saber que a Bíblia tem 1188 versículos. Não é somente isso. Isso é uma coisa importante. Mas não é esse tipo de conhecimento que nós devemos buscar em Deus. E obediência. Isto é, ouviu alguma coisa, sabe que Deus quer que você faça, não lutar. Vai e obedece.
Com isso, com fidelidade, conhecimento bíblico, obediência e oração, e dependência de Deus, humildade diante de Deus, nós começamos a adquirir convicção. E na hora que você, com esse conhecimento que você tem de Deus, experimentando a vontade de Deus, adquire essa convicção, gente, ninguém te tira do chamado que Deus tem para você. Você deixa de ser carga. Nem alguém que depende do seu cuidado vai tirar você. Nem alguém que é liderança, se você tem mais importância, mais influência, vai tirar você. Nem alguém que vai ficar sofrendo emocionalmente, vai fazer manipular, vai fazer chantagem emocional com você, te tira da direção para onde você vai. É convicção. Amém? Alguém quer alguma pergunta? Alguma palavra? Alguma contribuição? Uma ilustração? Alguém tem alguma coisa? Não?